após a derrota do indicado pelo presidente Lula para o STF, Jorge Messias, veio a possibilidade do governo demitir de cargos de confiança aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa seria uma forma de retaliar a decisão dos parlamentares, que teve influência do próprio Alcolumbre. O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, negou essa possibilidade, dizendo que o Planalto não fará o que chamou de caça às bruxas. Vamos ver. A gente não vai fazer do resultado de ontem, de qualquer resultado, uma caça às bruxas. Assim não se faz política e assim não se constrói democracia. A atribuição de fazer indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal cabe ao presidente da República. E o presidente da República a usa. A atribuição de sabatinar e, eventualmente, aprovar ou rejeitar, cabe da mesma forma ao presidente da República, cabe da mesma forma ao Senado. E a gente, obviamente, aceita a decisão que ocorreu do Pacto do Senado. Não é de bom tom fazer caça às bruxas, procurar se houve traição. Isso acho que não faz parte do jogo democrático. Vamos então ao debate. Muito bem-vindos. Boa noite, Cardoso. Tem um governo dividido sobre isso, né? Uma ala tentando convencer o presidente Lula a dar algum tipo de resposta ao Alcolumbre e outra ala com Randolph Rodrigues dizendo que não. E o governo deve ou não retaliar Davi Alcolumbre? Olá, Juliana. Olá, Ana Amélia. É evidente que cada um terá a sua opinião, eu também tenho a minha. Eu acredito que o governo não deve retalhar nem buscar o caça às bruxas, como bem disse o senador Randolph Rodrigues. Há uma pessoa que certa vez disse que governar é a arte de saber engolir sapos. E acho que isto é uma verdade histórica. Quando as regras democráticas são obedecidas, por mais que eu fique ressentido com o comportamento de certas pessoas, sejam aliados meus, sejam outros, eu não posso cair na guerra para tentar criar e aprofundar uma crise num contexto em que quem vai perder é quem declara a guerra. Então, portanto, saber engolir sapos, né, temperando-os com certos ingredientes, é uma característica que todo governante deve ter na democracia. O governo, nesse caso, perdão, o governo, nesse caso, precisa ter calma, não agir com o fígado, saber que a institucionalidade foi respeitada, por mais dolorosa que ela seja. Então, portanto, deve cumprir o seu papel e não deve buscar retalhar quem quer que seja. Muito bem-vinda, muito boa noite. Queremos ouvi-la com toda a experiência de Congresso Nacional sobre quem engole ou não os sapos. O governo deve ou não retaliar Davi Alcolumbre? Boa noite, Juliana. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos telespectadores do Grande Debate. Aliás, a política não se faz com fígado. E o sapo barbudo, como chamava Leonel Brizola, referindo-se às vezes ter que engolir, como lembrou José Eduardo, é preciso engolir sapos. E aí o Brizola, em relação a Lula, fez essa referência. O fato é que vai ser muito mais difícil. Veja só, o senador Randolph Rodrigues também do Amapá, e muito amigo de Davi Alcolumbre. Ora, ele é o representante do governo, e é o líder do governo do Senado, e está numa missão muito importante pela relação pessoal que tem com Davi Alcolumbre. Então, é uma briga regional, é uma relação regional, que desde que Randolph Rodrigues iniciou no Senado, no mandato em 2011, preserva com a chegada de Davi Alcolumbre no comando do Senado na presidência. Então, não haverá retaliação, porque isso será para o governo pior, porque quem está disputando uma eleição agora difícil, uma reeleição difícil, complicada, enfrentando um adversário poderoso, um adversário que está organizado e que é muito mais fácil ser oposição do que está no governo. Então, o presidente Lula está pagando um preço também por uma situação econômica complexa, com aumento da inflação, números muito negativos em relação a esse processo, e na hora de decidir, mesmo que o governo lance mão
mão de vários benefícios de interesse e cunho eleitoral, mesmo assim, quando a dona de casa vai ao supermercado e vê que os preços estão mais altos, ele não quer saber se ganhou mais gás, Bolsa Família, vai pagar, vai gastar o seu dinheiro por um preço muito maior dos custos da cesta básica, por exemplo. Então, o governo tem que ter um cuidado maior em relação a isso, e se ele tiver, do ponto de vista político, uma retaliação para retirar cargos do ministro, vai ser pior a emenda que o soneto, porque a repercussão negativa disso perante o eleitorado também digamos, um peso para o governo suportar. Creio que essa não será a tática maior e, pelo jeito, os bombeiros já chegaram para dizer para o governo: olha, não está na hora de fazer retaliação, não estamos em condições de estar provocando a oposição ou quem votou contra. É claro que teve gente que é beneficiado por decisões do governo, com cargos ou outras benesses, recursos liberados ou empenhados, e votaram contra, porque o voto, como eu disse, é secreto, e aí dá a vontade de trair o governo de plantão. Isso é da lógica política. Então, é evidente que cada um terá o seu motivo para votar contra ou para ajudar o governo ou não ajudar o governo, como acontece sempre na política. Então, essa atitude ou essa estratégia de tentar fazer retaliação é a pior de todas, é a pior e vai ter consequências mais negativas ainda na campanha eleitoral do presidente da República. Claro, quem conhece o presidente Lula sabe que ele, às vezes, é mercurial, né, como se fala, ele tem umas reações. Agora, pensando bem lá, com calma, na hora do que vai custar isso eleitoralmente, certamente a sua equipe, os seus conselheiros que não têm o sangue nos olhos, vai ter uma outra atitude. Mas retaliar agora será o pior dos caminhos a ser tomado pelo governo, minha cara Juliana. Falando em conselheiros, Cardoso, tem uma ala desses conselheiros que dizem: olha, é melhor que o presidente Lula apresente um outro nome, talvez de uma mulher negra, como estavam querendo alguns movimentos, né, ali no início, antes da indicação de Jorge Messias. E outra ala dizendo que isso não deveria acontecer nesse momento, inclusive olhando para uma sinalização do próprio Alcolumbre. Aí te pergunto, Lula deve ou não insistir numa indicação ao STF antes das eleições? É evidente, essa é uma questão de análise política e eu acho que o presidente Lula saberá decidir o melhor. Eu, pessoalmente, acho que ele deveria indicar. Arrisca? Arrisca. Mas esse tipo de embate é um embate democrático legítimo. Por exemplo, você mesmo citou uma estratégia. Há muitas mulheres negras, por exemplo, que têm o total atendimento de requisitos efetivos para o Supremo. Por que não indicar uma? Por que não indicar uma mulher? Por que não indicar alguém, também do perfil de Jorge Messias, que torne cada vez mais evidente o equívoco de se tentar obstar um presidente da República e indicar nomes que repute adequado, quando esses nomes são adequados do ponto de vista daquilo que estabelece a Constituição. Então, eu não creio que o presidente da República deva recuar e deixar a vaga para um próximo mandato, seja dele ou de quem quer que seja. Eu acho que ele tem que cumprir o seu papel. É muito ruim ter uma vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal. Ele deve procurar alguém com as características que julgar adequado, uma mulher negra ou um homem que efetivamente atenda aos requisitos constitucionais exigidos de uma forma indiscutível, para dizer: Senado, está aqui um outro nome. E se o Senado voltar a rejeitar, não ficará bem para o Senado. Claro, porque isto mostrará um jogo efetivamente, diria, rasteiro, quando se tem a necessidade de preencher uma vaga da Suprema Corte e o presidente da República tem o direito constitucional de poder fazer. Então, eu insistiria, e se o Senado rejeitar o segundo nome, que se indique o terceiro, e se rejeitar o terceiro, que se indique o quarto, para que fique claro que não são as pessoas que são indicadas que são rejeitadas, mas que era uma política de composição e de articulação de interesses nem sempre muito claros que levaram à rejeição de Jorge Messias. Então, em síntese, eu não defenderia que a vaga ficasse em aberto e o presidente recuado diante disto. Nestas horas, eu não sou favorável à retaliação.
mas eu sou favorável a uma postura ofensiva dentro daquilo que a Constituição autoriza que um presidente da República deva fazer. Ana Amélia Lemos, Lula deve ou não insistir numa indicação ao STF? As duas decisões têm risco, minha cara Juliana, e esse risco quem tem que calcular é o próprio presidente da República. Tá? Se eu estivesse no lugar dele, também teria a mesma dificuldade, mas felizmente não é o caso de estar no lugar do presidente Lula. Por que é de risco? Porque o risco é de, novamente, uma derrota, numa indicação, mesmo que seja de um nome, uma figura fora do ambiente, que seja ou uma mulher, como se falou muito, tem se falado muito. Mas o outro risco é primeiro, a responsabilidade dele. Ele cumprindo o que determina a Constituição e a responsabilidade constitucional que ele tem de fazer a indicação e de não deixar acéfalo o Supremo Tribunal Federal, porque vai ficar faltando um ministro e os julgamentos que vão depender de decisões muito mais agudas, eu diria, para o país. Então, você terá aí um número de votos, talvez, que não confirme tanto a representação da composição total do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o ponto. E o risco que ele vai correr, ele vai ter que calcular também. Se politicamente ele vai chegar mais na eleição, vai ser bom ou vai ser ruim para a eleição dele. Agora, esse é um cálculo que a sensibilidade dele, a experiência dele, é que vai dizer. Agora, é claro que se ele mandar um outro nome, o Senado poderia entender como uma provocação. E a oposição que está esperando a chegada e a vitória na eleição, deseja a oposição no poder, fazer as escolhas dos próximos ministros, que parece que serão mais de 2 ministros a serem indicados para a Suprema Corte. Também tem esse número que o pessoal já está de olho no futuro das próximas indicações, minha cara Juliana. Então, é uma situação muito delicada para fazer um julgamento, até porque, nesse momento, ainda o governo está certamente amargando o peso dessa derrota, que não foi pequena, e especialmente para uma pessoa como o presidente Lula e a escolha que ele fez. Mas ele é o responsável, então o preço que ele está pagando é bastante alto. Cardoso, a influência de Alcolumbre, né, apontada nessa semana durante esse processo de articulação sobre Jorge Messias, isso impacta as eleições presidenciais, a campanha do presidente Lula, ou é preciso separar as coisas? É muito difícil, Juliana, você medir consequências eleitorais em tais circunstâncias. Aparentemente, sim, porque você vai ter lá uma derrota do governo, etc. Mas será que o eleitor do Lula vai deixar de votar nele por força de uma situação dessa natureza? Será que o eleitor de Flávio Bolsonaro vai deixar de votar no Flávio porque acha que o Senado não agiu bem fazendo o que estava fazendo? Será que alguém vai votar no Flávio Bolsonaro? Eu, sinceramente, duvido. Eu acho que as regras do jogo e da disputa eleitoral vão passar por outros caminhos. É claro que para ninguém é bom perder, como é sempre bom ganhar, mas nem sempre as vitórias e derrotas elas geram consequências eleitorais do ponto de vista da migração do voto, né? Eu tenho sinceras dúvidas de que esse tipo de situação, seja a derrubada do veto da lei que mudou as penas para os atos de violação ao Estado de Direito, seja em relação aos Messias, que faça mudar o voto de alguém. Assim, é claro, alguém falar, puxa, olha, o Lula não agiu bem, então não é um bom presidente, porque não devia ter indicado o Jorge Messias, então vai votar. Não, porque está claro que ali não foi um erro de manobra do governo, nem indicação de um nome que não tinha condições. Se o presidente Lula tivesse indicado um nome que não tinha condições jurídicas, aí fala, mas olha, que horror, indicou um desqualificado e o Senado fez bem rejeitar. Não foi isso. Lula não indicou um desqualificado, indicou uma pessoa qualificadíssima. E razões diversas fizeram com que o Senado rejeitasse. Não muda. Sinceramente, não me parece que disso se extrai uma consequência eleitoral. É ruim, é uma derrota amarga para o governo, mas não propriamente uma derrota que tenha consequências eleitorais. É o que me parece. Mas a vida dirá se eu estou certo ou errado. Ana Amélia Lemos, essa influência de Alcolumbre pode impactar as eleições presidenciais e a campanha de Lula?
Acho também que é pouco provável, até porque, digamos, o limite operacional, o político, da liderança de Alcolumbre, ela é regional, ela é no norte do país, ela é no Amapá. Ele institucionalmente tem esse poder pelas declarações e pelo resultado do que aconteceu na derrubada da indicação de Jorge Messias e também, de alguma maneira, evidentemente, também na derrubada dos vetos à dosimetria que aconteceu nesses últimos 2 dias. Então, nesse particular, o papel dele foi importante. Agora, na medida que se ele proteger, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, como ele vem fazendo em relação a isso, agora com a derrota do Messias, houve uma mudança no Conselho. E o que fizeram os ministros da Suprema Corte? O presidente disse que é o papel do Senado, tinha que fazer isso, que a Corte espera que, em tempo hábil, o presidente faça a indicação. Ocorre que hoje os ministros do Supremo estão, como eu disse, sob a mira da sociedade brasileira, a mira do cidadão comum. Tem gente que às vezes nem sabe bem qual é a função da Suprema Corte, mas está contra os ministros da Suprema Corte. É uma questão meio surreal que nós vivemos. É a questão, eu diria, das redes sociais, da campanha maciça que está se fazendo em relação à Suprema Corte. E especialmente em alvos como Alexandre de Moraes, o próprio Gilmar Mendes, que estava há pouco tempo estava o Dias Toffoli também. Então, esse alvo. E o conceito de que nenhum ministro da Suprema Corte está acima da lei. Como não esteve nenhum presidente. A presidente Dilma sofreu impeachment, Fernando Collor sofreu impeachment, então não estão acima da lei essas autoridades, então, sobretudo nesse momento. Então, esse problema da decisão do presidente, o impacto do papel do Davi Alcolumbre não terá esse efeito todo, a não ser dentro da medida que ele, eventualmente, assumir a responsabilidade de, na iniciativa de um pedido de impeachment no Senado Federal para ministro da Suprema Corte, ele negar o pedido. Aí o custo para ele vai ser muito grande. Então, tudo que ele ganhou agora em relação a negar a indicação do Jorge Messias e também a questão da dosimetria, Juliana, certamente, se ele barrar um pedido de impeachment, aí a imagem dele perante esse eleitorado, que quer a cabeça dos ministros, porque acha que ministro da Suprema Corte não está acima da lei, não está acima da Constituição, então tem que avaliar bem o que ele vai fazer em relação a esse processo, porque agora esquentou o tempo em relação à própria Suprema Corte e aos seus membros.